Hoje a liturgia da palavra começa nos falando de uma vida sem sentido, uma vida vazia. O autor do livro do Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, esse é um dos livros chamados de sapienciais, porque sabedoria, eles refletem sobre o sentido da vida à luz de Deus. E o autor do Eclesiastes, ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aqui vaidade vai muito além, às vezes a gente acaba pensando somente na vaidade estética, tal pessoa é vaidosa, ela gosta de se cuidar, gosta de andar com uma aparência boa. Mas aqui o sentido é muito mais profundo, porque vaidade é uma palavra, no latim ela é mais clara, vanitas, ela significa vazio. Então, uma vida vazia, uma vida sem sentido. E ele coloca um exemplo aqui, mas eu vou retomar esse exemplo depois, porque o Evangelho trata justamente disso, que é a questão dos bens materiais. Uma vida vazia é uma vida em que se erra o sentido para o qual Deus nos criou. E no Evangelho nós temos um exemplo disso. Um homem no meio da multidão, Jesus era um mestre famoso, já estava se tornando famoso, e um homem no meio da multidão pede para que Jesus haja como juiz na sua causa, para repartir uma herança, que ele estava se sentindo lesado pelo seu irmão, provavelmente o irmão mais novo, que estava reclamando da divisão dos bens com o irmão mais velho. Por quê? Porque quando o pai morria, ficava a herança, o irmão mais velho tinha a obrigação de se tornar o chefe da família. Então, ele cuidava da casa, cuidava da mãe, cuidava dos irmãos mais novos, enfim, cuidava de toda a casa no lugar do pai. E por isso, o irmão mais velho recebia, a herança era dividida em 3 partes, e sempre 2 partes ficavam para o irmão mais velho, porque ele ia fazer as vezes do pai na casa. Provavelmente esse irmão mais novo estava se sentindo injustiçado em relação ao seu irmão mais velho. E Jesus se esquiva de falar: olha, eu não tenho nada a ver com essa questão de herança de vocês, eu não vou me colocar como juiz nisso não. E então Jesus aproveita do exemplo para fazer um alerta muito significativo: o perigo do acúmulo dos bens, o perigo de colocarmos a nossa existência em acumular bens que passarão, bens que não, muitas vezes não contribuirão para nós aprendermos o sentido da vida, e muitas vezes comprometerão o nosso destino eterno, pela maneira como nós lidamos com eles. E ele conta uma parábola de um homem, podemos dizer assim, totalmente egocêntrico, egoísta. Um homem tinha um campo, uma fazenda lá, e o seu campo naquele ano deu uma colheita superabundante. E veja que esse homem, desde o princípio, ele só pensa nele, é o seu campo, é a sua colheita. E ele não tinha nem celeiros para guardar aquela colheita. Então ele pensou: o que eu vou fazer? Já sei, vou fazer um celeiro maior para guardar toda a minha colheita e os meus bens. Aí então eu poderei dizer para mim mesmo: meu caro, você já tem para muitos anos, descansa, come, bebe, festeja. Pensa no próximo. Ele não pensa em ninguém. Veja que, sendo fazendeiro, provavelmente ele não colheu sozinho, ele tinha empregados, ele tinha funcionários. A parábola não diz, mas a gente supõe, ele não vai colher tudo sozinho. Ele pensa nos seus empregados? Não. Ele pensa talvez na sua região, ele não está num planeta fora, ele está numa região, ele pensa no desenvolvimento da sua região? Não.
ele só pensa em si mesmo. Ele agradece a Deus, ele lembra de Deus por aquela colheita tão abundante. Nossa, Deus me abençoou. Não, ele não lembra. E então Jesus coloca o desfecho traumático, né, e trágico da parábola. Ele pensava que ia viver muitos anos e Deus decidiu que naquela noite sua vida seria tirada. Tchau. Seu tempo se esgotou. E aí, do que adiantou acumular tantos bens? Esta parábola nos faz pensar. Porque hoje acumular bens é uma coisa que já está até na nossa cabeça. Quando a gente olha a vida, a gente pensa, né, como é que eu vou me garantir o futuro? Né, como é que eu vou me planejar financeiramente? Até mesmo para ter um filho, né, muitas vezes as pessoas põem na ponta da caneta lá se vai dar para ter um filho e não confiam na providência de Deus. Onde antigamente comiam 7, 8, 9, 10 filhos, hoje é um e ainda reclamando que, não sei se eu vou conseguir dar estudo, vou conseguir isso para o meu filho e tal. Cuidado com isso. Nós vivemos uma mentalidade hoje em que esse acumular parece que se tornou normal, parece que se tornou o padrão de uma vida bem-sucedida. O mundo mostra isso, né? Quem que é a pessoa feliz do mundo? Pessoa rica, de sucesso, com uma mansão, com um carro importado, uma pessoa da mídia, famosa. Não é isso. Esse não é o sentido da existência. Muitos afortunados são miseráveis. Por quê? Porque colocam a sua vida no acumular os bens. E se tornam até mesmo escravo do acumular os bens. A pessoa não aproveita nada da vida. Quem já não conheceu casos assim? A pessoa acumula dinheiro e tem que ter capital e tem que ter lucro e vive às vezes como um mendigo, como um miserável, comendo comida estragada, se aproveitando dos outros. Não aproveita aquele dinheiro nem para si mesmo, nem para viajar, para poder curtir a vida, não. Só está pensando, né? Não consegue nem dormir direito, pensando como é que vai lucrar. O dinheiro está na mão de fulano, de ciclano, tem que me pagar, e se não me pagar, né? Não consegue nem ter uma noite de sono tranquila. Adianta alguma coisa? Isso é dinheiro que salva? Isso para mim é o inferno. É o diabo que a pessoa vai dormindo com ele, acorda com ele, leva ele para baixo e para cima. Podemos perder a salvação se não entendermos o sentido dos bens materiais. Segundo, esse homem da parábola, ele é um ateu prático, né? Porque para ele Deus não importa. Quantas pessoas vivem dessa maneira? Como se Deus não existisse. Eu me viro, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu consigo, eu faço e aconteço. Quantos vivem dessa maneira? Como se Deus não existisse. Como se um dia nós não haveremos de prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Jesus deixou bem claro, na parábola dos talentos, Deus nos dá talentos para a gente frutificar. E um dia, Ele vai perguntar para nós, o que você fez com os talentos que eu te dei? Eu lembro de um episódio de um artista famoso aí que, num especial de Natal, de Páscoa, várias vezes ele produziu algumas coisas aí satirizando a religião católica, né? Debochando, escarnecendo. E numa entrevista, depois de tanta repercussão, ele disse, eu não entendo por que ficam, né, criando caso aí, tanto alvoroço. Se Deus existe, eu vou me entender com Ele. Olha que presunção, né? Se Deus existe. E o pior, e se Ele existir, como é que tu vai ficar? E se Ele for executar o julgamento que Ele falou, como é que você vai ficar? Você não parou para pensar? Não parou para ter um pouquinho de medo também? Se a gente não se converte a Deus pelo amor, também tem que aprender a se converter pelo temor. É a vida de um ateu prático. Se Deus não existe,
tanto faz como tanto fez. E se ele existir? O que vai ser de você? Não rola um friozinho na espinha, não? De ficar longe de Deus para sempre, na eternidade, de não estar na comunhão com Deus? Terceiro ponto, a confiança. Esse homem não tinha confiança em Deus. Ele achava que ele se bastava. E Jesus nos ensina que o caminho é confiar. No outro evangelho tão bonito, ele vai dizer: por que vocês ficam se preocupando tanto com o que é a vez de comer, de beber, de vestir? Deus reveste uma planta, né, que no final do dia ela vai estar morta, seca pelo sol, da mais fina beleza que nem Salomão conseguiu se vestir com toda a sua glória. Por que vocês andam tão preocupados? A gente aprender a confiar. Claro que requer também o nosso esforço, a nossa parte, mas em primeiro lugar confiar, saber que tudo é de Deus. Até mesmo os bens que a gente acha que conquista, é tudo de Deus. Nós não criamos nada. A primeira página do Gênesis, Deus criou o mundo. Nós não criamos porcaria nenhuma. Nós estragamos o mundo ainda. Basta ver a natureza desequilibrada do jeito que está, pela nossa ganância, pela nossa falta de cuidado, a terra está agonizando, as estações já estão tudo confuso, não tem mais inverno, não tem verão, não tem outono, não tem primavera, porque a gente acabou com o planeta. O planeta está mostrando sinais para a gente não vê. É de Deus. Nós devemos aprender a confiar nele. Se a gente aprendesse isso, olha, como a gente se preocuparia menos com certas coisas desnecessárias. Eu lembro um professor de filosofia meu, já é falecido há alguns anos, Monsenhor Diniz Micos. Ele dizia assim: Deus cria todas as coisas e nos empurra para recebermos elogios que nós não merecemos. E é isso mesmo. Deus cria tudo bom, tudo maravilhoso, tudo perfeito e empurra a gente para receber essas belezas, essas graças, coisas que nós não merecemos. Nós achamos ainda que somos donos. E por último, São Lucas, com esse evangelho, faz um chamado de atenção para a nossa ética social. O discípulo tem que aprender a lidar com os bens materiais de uma maneira equilibrada. Quando os bens se tornam razão do nosso existir, estamos mal, perdemos totalmente o rumo. Estamos na vaidade, na vida vazia, na vida sem sentido. Isso também é um apelo para o mundo, né? Nós que estamos inseridos no mundo. Deus um dia vai pedir contas do que nós fizemos com tudo isso. Vocês acham justo toda a riqueza do mundo estar concentrada na mão de 8, 10 ou 15 bilionários, enquanto milhões e milhões não têm nem um prato de comida por dia? E aqui não estou falando de política, disso, daquilo, é só olhar o mundo. Vocês acham que é justo isso? Vocês acham que Deus não sofre com isso? Ao ver a maldade nossa para com o nosso semelhante? Mas então o que Deus vai fazer? Ele vai julgar. Mas Ele está dando tempo para a nossa conversão. O fim dos tempos é o momento que Ele vai julgar todo mundo. E o fim da nossa vida é o momento que Ele vai julgar cada um de nós particularmente. Por isso não percamos tempo. Não tenhamos a presunção de que vamos ter muitos dias. Amanhã eu me converto, amanhã eu mudo. Amanhã? Você sabe se vai ter amanhã? Se amanhã for o momento do teu encontro face a face com Deus, e aí? São Paulo nos faz um alerta também na carta aos Colossenses, para nós que já recebemos o batismo,
recebemos a Eucaristia, recebemos a Crisma, o matrimônio, quem é casado, a ordem, tantos outros sacramentos. Se vocês ressuscitaram com Cristo, então se esforcem pelas coisas do alto. É uma ironia, né, que nós sabemos a meta, sabemos o que vai acontecer, nos enganamos com as coisas daqui. Então, se vocês ressuscitaram com Cristo, ao apelo de São Paulo, busque as coisas do alto, busque a herança que não perece, que a traça não corrói, que a ferrugem não estraga. Isso é para martelar na nossa cabeça, o que eu estou buscando até agora? Então, nós precisamos aprender a buscar este tesouro. Tesouro que é feito não de valores capitais, mas é feito de valores espirituais. São Paulo vai dizer aqui: fazei morrer o que pertence em vós à terra, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros. E tantas outras coisas. Precisamos aprender a amar. Tudo isso Jesus resumiu no mandamento: aprender a amar. E esse tempo é limitado. Esse tempo é curto. Então, que seja para nós também um chamado de atenção. Como eu estou levando a vida? Como eu estou conduzindo a minha existência? E agora volta ao exemplo da herança. O autor do Eclesiastes está bem desiludido com a vida, né? Ele vê que tudo é maldade, tudo é vaidade, e ele coloca um exemplo, né? Um homem que trabalhou com inteligência, né, com competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar a herança a outro que em nada colaborou. É isso mesmo. Novela da vida real. Quantas famílias aí, né? Pai e a mãe se mataram para fazer capital, bens materiais, não aproveitaram nada, morrem, os filhos se desunem tudo, brigam por causa de herança, não se falam mais, e aí parabéns, herança maldita, não serviu para nada. Ao invés de cultivar os valores no coração dos seus filhos, ensinar bons modos, bons valores, uma educação religiosa, uma formação, não. Investiu nos bens, e aí criou um monstrinho em casa. E esse monstrinho vai mostrar quem ele é depois. Cuidado, né? Nós também, quando vamos arrumar um emprego, preparamos nosso currículo, né? Colocamos todas as nossas referências, nossa formação. Como é que nós estamos preparando o nosso currículo para o céu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.